Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Urubu Negro. Bora ver aí a confusão que teve no final do jogo entre Botafogo e Flamengo, né? Flamengo 1, Botafogo 0. O pessoal trouxe uns detalhes aí no linha de passe, trazendo para vocês o corte aí, os detalhes, inclusive com a opinião do árbitro, né? E me parece que o Botafogo não soube perder, né? O Barbosa tentou um soco no Bruno Henrique e acabou. Eu nem sei se ele chegou a acertar o Bruno Henrique. Vamos ver com detalhe aí. Mas tomou um de volta ali do Cleiton. Pode ter certeza que ele tomou. Então vamos ver aí, tá? Deixa esse like aí pra dar essa moral. Os créditos vai estar na descrição. Verifique se você tá inscrito no canal. Bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. Tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e com vocês aí de casa. O que vocês acharam dos clássicos dessa noite, hein? Vocês, torcedores de Santos, Corinthians, Botafogo, Flamengo especialmente, mandem as suas mensagens pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar muito também sobre o clássico paulista, sobre a vitória do Corinthians, o trio de ataque funcionando maravilhosamente bem. Vamos falar também sobre a atuação de Neymar, tá certo? Mandem as suas mensagens pra gente, queremos ouvi-los. Dito isso, e já com essas imagens lamentáveis, agora a gente está vendo até imagens do túnel, né? Do Maracanã, quando os jogadores do Botafogo ficaram esperando os do Flamengo deixarem o gramado e uma nova confusão se iniciou ali a caminho dos dois vestiários, né? As nossas imagens vão acompanhando ali, depois os nossos cinegrafistas foram obrigados a deixar o local ali, né? Pelos seguranças que faziam parte do jogo. Enfim, todo mundo muito disposto a brigar nesse final de jogo. Carlos Eduardo Mansur, qual é o saldo desta quarta noite, especialmente dessa confusão no final do clássico do Maracanã? Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Essa confusão, ela é a imagem de hoje, mas ele é um retrato. Quantas vezes durante uma temporada a gente termina uma rodada que tenha clássicos e a gente é obrigado a perder tempo, que a gente poderia estar falando de futebol, debatendo esse tipo de cena, né? Porque é uma cultura que está enraizada no futebol, do futebol brasileiro, em que todo mundo precisa ser o mais valente, precisa demonstrar quem é o mais macho. Qualquer confusão que começa, parece que 30 caras fazem todos eles questão de participar. A agilidade com que os bancos de reserva intervêm para participar do tumulto, tudo vira uma confusão interminável. É uma cultura que está impregnada no nosso futebol. O Clássico do Rio, quando a gente diz que ele foi quente por essas cenas, porque em relação ao restante do jogo nem foi um grande jogo, não. O Clássico Paulista, como jogo jogado, mas já era o momento de a gente ter uma tentativa de mudar um pouco essa cultura, esse ambiente dentro dos campos de futebol, né? Porque o jogador de futebol, a gente entende que o fim do jogo você tem o sangue quente, mas é preciso também ter um pouco de responsabilidade com o ambiente que se vive. O ambiente ao redor do futebol, ele é tenso, ele ainda é extremamente violento. A gente tem muita dificuldade de fazer progresso nessa questão. E esse tipo de imagem que a gente é obrigado a mostrar, porque ela é jornalisticamente um acontecimento no campo, e a gente precisa falar dele, precisa retratar, mas isso é uma péssima mensagem que o campo passa para a sociedade, para a arquibancada, para o torcedor. E tem muita gente que olha isso e acha que o normal é resolver as suas diferenças com o adversário no braço. O jogador de futebol ele tem também uma responsabilidade de passar boas mensagens. Enquanto a gente não conseguir reformar essa cultura de valentia, de macheza, de violência, que tudo se resolve na truculência dentro de um campo de futebol, especialmente protegido sob o escudo da rivalidade, como se ela justificasse todo tipo de atitude. E aliás, para muitos jogadores é também uma forma de comunicar com a arquibancada, dizer, eu visto a camisa aqui junto de vocês e tô aqui enfrentando o rival. Enquanto a gente não conseguir virar essa página, a gente vai ter muita dificuldade de melhorar o ambiente. Tem muito clássico que entrega muito menos do que deveria por causa da pilha exagerada que é colocada em cima do jogo. E depois do jogo, o Léo Ortiz deu entrevista, né, citando o jogador do Botafogo, mas não diz o nome. Claro que ele estava falando do Barbosa. Claro que ele estava falando do Barbosa. É o Barbosa quem inicia a confusão, né? Vamos ser claros aqui. É ele quem empurra o Bruno Henrique para iniciar a confusão. Daí o Bruno Henrique fala alguma coisa que a gente não tem ideia do que seja, mas deixou o Barbosa mais irritado ainda. E o Barbosa empurra o Bruno Henrique. E aí tem a intervenção do Gerson. Aí o Gerson vem também para defender. Só que a partir daí, se juntasse mais gente para apartar, mas junta mais gente para brigar. Exatamente. Agora, é difícil controlar o Barbosa, né? Porque ele, em todos os jogos, ele provoca muito, é o jeito dele jogar, fez um grande ano em 2024. Mas o comportamento dele em campo, muitas vezes,
traz algum tipo de rivalidade que às vezes passa do normal, né, Alex? Boa noite. Você que viveu lá dentro, sentiu muito o clima de partidas assim, de clássico, preciso ter uma inteligência emocional, às vezes um pouco melhor em jogos desse caráter, com esse caráter, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. O perfil de atleta, de homem, que é o Barbosa no ambiente de jogo, ele é realmente... Provocador, né? Ele é provocador e tudo. Ali da maneira que tem, óbvio que a hora que acaba o jogo, o Bruno fala algo para ele. Ele começa, o Bruno falou. Depois ele dá um primeiro empurrão. O Bruno com a bola na boca deve ter falado algo para empurrar daquele jeito, já sabe que o cara é fio desencapado. Então já não começa o lado de você poupar. O Botafogo começa um ano difícil. O Barbosa ainda vem se salvando nessa maneira, jogando no nível dele e tudo. Só que é o tipo de cara que daí chega muita gente também querendo separar, só que daí vem um ou outro que tá com o sangue mais frio que tá no banco, que daí você tem que ter mais sangue frio, porque quem tá ali, na hora que você tá naquele momento que o Barbosa estava, você precisa realmente afastar. Nem sempre é possível, porque ele seguiu, cara, impressionante. Ele conseguia segurar o Barbosa, depois ele vai tentando dar soco ali em alguém no meio da confusão. Porque daí você vem, você perde o clássico. Ele já tinha sido expulso também, aí facilita o cara, aí fala, já fui expulso mesmo, agora é que eu vou brigar. Aí no meio de tudo... Vou levar alguns comigo. Exato. Aí no meio de tudo, se fala-se muita coisa, mas tem gente que, você vê, parece que passou de um ponto de algo que provocou ainda mais. Ele que gosta de provocar, acabou não tendo realmente uma consciência para vir. Mas o menino que entra ali, que acaba... Ele tentando primeiro separar o Barbosa, que tinha dado um soco pelo jeito para acertar o Bruno. Depois ele já dá um soco. Aí já vira uma outra confusão. Coisa, né? Com todo respeito aos profissionais de futebol, correram ali 90 minutos, nem sempre você consegue raciocinar com frieza, embora eu acho que se deva educar demais, trabalhar muito para mudar essa educação no campo de futebol. É uma cena um tanto patética, um time de futebol esperando o outro dentro do túnel, quando aparentemente a situação já estava contornada, se podia encerrar a questão, um time de futebol esperando o outro para ter um novo round no conflito, é difícil. O nosso futebol é difícil mesmo, é ingovernável. Olha quantas pessoas tentando segurar o Barbosa ali, né? Quantos jogadores do Botafogo tentando agarrá-lo, puxá-lo pela camisa e nem assim foi difícil conter, cara, porque você vê, depois veio o Alex Telles, que primeiro estava separando, estava tentando, foi difícil até separar essa condição, daí conseguir permitir que o Botafogo ficasse ali esperando, é óbvio que a chance de dar problema seria grande. Eu vou criar um cinturão, é pouco. Leva todo mundo do Botafogo pro vestiário, segura o pessoal do Flamengo. Não era momento do Flamengo passar ali, se ele já estava esperando, tinha um também porquê. Tem isso, né? Era preciso que alguém tivesse tomado essa providência. Depois o Flamengo demorou uns 3 minutos, quase a 5, para de repente sair do campo e eles ali esperando. Gente, não adianta criar só um cinturão. O cara já demonstrou que ele tá com raiva de algo, porque a gente não sabe o que aconteceu. Leva pro vestiário primeiro. Você acha que daí não corre um risco? Daqui a pouco, até de ir lá tomar banho, ficar esperando o outro time sair ali ainda. É difícil você ver isso em jogo. Foi muito raro você ver esse tipo de coisa que parece que transcende. Aquela confusão, de repente, acaba. Essa aí foi feia, cara. Assim, um negócio que precisa ter punição, obviamente, mas o lado educacional triste, né, cara? E o árbitro vai ter que ver e rever essas imagens para chegar à conclusão quais são os jogadores que ele irá punir na súmula, né? Porque ele tem essa prerrogativa. Paulo César de Oliveira está aqui nos nossos estúdios para falar dessa confusão. Ele está com 5 cartões vermelhos ali. Ele já trouxe os cartões no bolso, inclusive, mas nós não precisamos no primeiro momento. Estamos nos comportando até aqui. Não briguei com o Mansur nem com o Alex. Não briguei com o Mansur e nem com o Alex por enquanto. Tudo bem, PC? Boa noite. Você acha que o árbitro agiu de maneira correta ali dentro de campo? Porque os cartões são dados meio a esmo, né? Sem identificação, no meio da confusão, não se sabe para quem foi. Quando foi questionado pelos nossos repórteres que estavam na transmissão, ele disse que só na súmula, vamos saber ao certo... Ali não foi fácil pro árbitro também não, hein? Não é fácil, não é fácil. Não. Foi a atitude correta na confusão, PC? Boa noite. Boa noite, Diniz. Acaba de chegar a informação. Como é que é, Eugênio? Cleiton, Gerson e Barbosa, os expulsos. Então, a confirmação, por enquanto, né, de 3 expulsões com esses jogadores. O Bruno Henrique, não?
Não, pela primeira informação, não tem Bruno Henrique. Estranho, porque também é um causador do problema. Normalmente acabaria acontecendo. Também participou, né? E aí, PC, boa noite. É isso, boa noite, Diniz, Mansur, Alex, boa noite para todo mundo que está em casa. Acho que tem uma análise para a gente fazer em relação ao comportamento do árbitro, porque a orientação que os árbitros recebem é de quando inicia-se um tumulto, você tem que se aproximar e tentar expulsar os jogadores que dão início ao conflito, mas quando você tem um tempo hábil e você acha que a sua atitude, que acho que foi o pensamento do Bruno Mota, você acha que com essa atitude você pode frear o comportamento inadequado dos demais jogadores. Ele até tentou no início ali do conflito, com a aplicação do cartão, mas não surtiu efeito. Mas a gente tem que lembrar que esse é um jogo que tem arbitragem de vídeo. E até estava conversando com a nossa equipe, né? Porque já no site do GE mostrava o cartão para o Cleiton, mas durante ali a confusão, não em nenhum momento ficou claro a imagem da apresentação do cartão. Nós também não percebemos. É isso. E por se tratar de um jogo com o árbitro de vídeo, ele poderia, após o encerramento ali do conflito, nem causar todo esse suspense aí, que só na súmula a gente vai ter acesso aos fatos. Ele ele deveria fazer a análise já das imagens ali, depois do encerramento do jogo, e comunicar os diretores das equipes que, devido ao tumulto e à ida dos jogadores para o vestiário, ele ficou impossibilitado de mostrar o cartão vermelho, mas essa decisão já deveria ter sido ali, após o encerramento. Teve o encerramento, as equipes foram para o vestiário, ele já deveria fazer a análise das imagens ali no monitor do VAR, e já informar os diretores das equipes, os jogadores que ele conseguiu identificar nas imagens para poder aplicar o cartão vermelho. Acho que tem um fato do primeiro tempo que depois a gente vai analisar, e já vem dessa consequência aí, de um jogo que estava quente e aí faltou, no meu ponto de vista, né, a gente vai analisar, gostaria de ouvi-los também em relação ao lance do De La Cruz, e quando você não toma uma atitude firme de um lance que, no meu ponto de vista, era um lance claro para a expulsão, você passa uma mensagem daquilo que você vai permitir durante o jogo. Talvez uma decisão mais firme ali do primeiro tempo poderia, de alguma maneira, conter o ímpeto dos jogadores, porque foi um jogo, assim, muito acolorado. Claro que não vem desse jogo, vem, né, do confronto dos últimos anos, a briga, né, na Libertadores, no título do Campeonato Brasileiro, da decisão da Supercopa do Brasil. É um confronto que vem, né, num clima muito quente, mas eu acho que a decisão equivocada do primeiro tempo também contribuiu para a elevação da temperatura no decorrer do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar esse lance então, né? O lance do De La Cruz, em que ele desfere uma cotovelada no Matheus Martins, do Botafogo, e a sua avaliação sobre o lance, PC. É isso, a gente vai rodar a imagem, foi aos 32 minutos do primeiro tempo, numa disputa lá na linha lateral, e essa é uma ação do De La Cruz que é totalmente dissociada da disputa da bola, porque repara que a bola já tinha sido tocada pelo Matheus Martins, já tinha ido, e aí ele tem uma ação com o cotovelo, com força excessiva, no rosto do Matheus Martins. No primeiro momento, o assistente até chega a chamar a atenção ali no início da disputa, mas a gente tem um jogador do Botafogo ali também atrapalhando o campo visual do assistente, que já poderia ter passado a informação no campo do jogo, mas por se tratar de um jogo com VAR, e por mais que a orientação no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, é para que o VAR não seja intervencionista, a gente não quer o VAR intervencionista em lances interpretativos. Esse é um lance claro, né? Vamos ouvir o Felipe Luiz? Felipe Luiz, técnico do Flamengo, está falando e a gente mostra ao vivo para vocês aqui no Troca. Falar do Varela é muito fácil para mim, porque adoro ele, foi meu companheiro e PC? Faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. O tipo de homem que nós temos aqui, de jogador que coloca o escudo acima de tudo. Ele passou por um momento difícil, o grupo ama ele, apoiou ele em todo momento. E ontem eu falei com ele para ver se ele estaria disponível em fazer essa função.
Ele falou, eu já imaginava e claro que eu estou disponível, estou sempre para o que você quiser. Então é um tipo de jogador que o treinador ama ter. E que jogo que ele fez, que jogo, espetáculo, nota 10 e fiquei muito feliz pela disposição que ele teve no campo. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O gol da vitória hoje foi do Léo Ortiz, mais uma grande atuação dele. E numa semana que ele foi muito elogiado pelo Zico. Em uma entrevista, o Zico citou o futebol dele como encantador, enfim, não conhecia tanto, disse não conhecer tanto, mas que está encantado com o futebol dele. E ano passado tinha até uma alcunha que circulou nas redes sociais de chamá-lo de o camisa 10 da zaga, tamanha qualidade do Ortiz com a bola no pé, principalmente. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Ortiz, da fase, né? E desses elogios do Zico, tão importante, o maior ídolo da história do Flamengo, está observando tanto e ele acaba fazendo um gol justamente na mesma semana, né? O Zico é muito especial. Ter o elogio do Zico para poucos é muito. Cara que ele é o maior de todos os tempos. É muito, muito legal que o Zico participe, que esteja presente. Muitas das vezes ele vem no jogo, vem falar com a gente e muito importante para a gente que o Zico esteja presente, que nunca deixe de vir aqui frequentar, porque nós precisamos muito dele. E ele falou só a verdade. O Léo está num grande momento. Desde que eu conheço ele está nesse grande momento, é um grande jogador. Um zagueiro super inteligente, completo e com a bola no pé não preciso falar nada, vocês sabem disso. Mas para mim é muito além do que com a bola no pé. São os detalhes do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira dúvidas, como ele quer aprender e quer evoluir e está nos detalhes de como ele perfila o corpo, de como ele cobre o companheiro. Então, um jogador de seleção brasileira, sem nenhuma dúvida. Então, eu tô muito feliz de poder ter um jogador como o Léo no elenco. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria falar sobre outro jogador que é o Danilo, né? Muita gente desacreditou na hora que ele chegou, hoje foi muito importante. Participou ativamente do gol do Léo Ortiz e ainda tirou uma bola em cima da linha, que você comentasse um pouco sobre a importância dele e o jogo. E só se me permite, eu vi que no final, depois de toda a confusão, você estava ali tentando segurar o Alex Telles, né? Vocês foram companheiros, inclusive, da mesma posição. Qual foi o papo ali naquele calor, nesse clima quente do fim do jogo? Obrigado. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque um cara que passa, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo. E questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né? Os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. É um jogador que, aliás, um jogador que vem para poder trabalhar e para ajudar a somar o grupo com a sua liderança, estando no campo ou não estando no campo, jogando na direita, na esquerda, na lateral, aonde você pedir para ele. Muito difícil achar um jogador desse nível. E estou muito empolgado com a minha zaga. E ainda tem outros meninos que estão vindo forte aí, o próprio Iago que está na seleção, o João, já falei deles para vocês, o Cleiton. Então, temos aí, estamos bem servidos. E sobre o que eu falei com o Telles, não, simplesmente eu estava tentando tirar, acabar com essa confusão. Eu não gosto de confusão, estava tentando colocar eles em razão que qualquer coisa que eles fizessem poderia piorar uma eventual suspensão. Tá aí, Felipe Luiz falando sobre a confusão, elogiando os zagueiros do Flamengo e falando também sobre o jogo. Vamos falar um pouquinho sobre bola rolando? Porque teve um jogo. Né? Teve um jogo, teve um jogo. O Flamengo venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Num bom primeiro tempo do Flamengo, no segundo o Botafogo melhora dentro do jogo, né? Mas o primeiro chute a gol do Botafogo foi aos 46. Então, essa foi a questão. No primeiro tempo, Botafogo ofensivamente na primeira parte do jogo quase não existiu, né, Mansur? Não, o Leri até não surpreendeu em termos de escalação, surpreendeu em termos de desenho de time, né? Ele apareceu, já se esperava que ele pudesse colocar um volante a mais, ele coloca o Alan, mas faz um losango de meio, né? Com ele, o Gregory e o Marlon Freitas, com o Savarino sendo a ponta desse losango, dois atacantes, com o Matheus Martins e
e o Igor Jesus. O que isso funcionou? Quando no início do jogo o Botafogo tentou, ensaiou repetir um pouquinho do que fez na Supercopa, de pressionar o Flamengo, e o Flamengo saiu dessa pressão e criou perigo, logo depois o Botafogo passa a defender um pouco mais atrás. Com esse losango, ele defendeu melhor à frente da área e o Flamengo teve dificuldade de criar. Embora tivesse maior volume, fosse melhor time no campo, tivesse mais perto do gol, o Flamengo não criava tanto. A saída do Juninho, o Juninho é um jogador que você pode até discutir ele tecnicamente. Ele perde uma ótima chance do início do jogo. Agora, ele conhece a posição do 9, e essa é uma discussão que a gente está tendo sobre o Flamengo. Aqui no programa a gente já teve, sobre a falta de jogadores mais habituados a jogar no centro do ataque do que nas pontas. O Juninho, ele é um jogador que conhece a posição. Ele faz o movimento de infiltração, ele faz as diagonais, ele dá a opção melhor para os passes. Entra o Bruno Henrique, que é um jogador que tem uma série de outras virtudes, mas que quando o adversário se fecha, o Flamengo cerca a área e ele acaba funcionando um pouco mais como uma referência, ele dá menos essas opções por ser uma outra característica, o Flamengo sente um pouco mais. O fato é que o Flamengo vai abrir o placar no início do segundo tempo, no lance que tem a participação dos dois zagueiros, da batida do Arrascaeta, o Danilo cabeceia e o Léo Ortiz faz o gol. Por falar da linha defensiva, eu acho que toda ela jogou muito bem no Flamengo hoje, né? O Danilo é um jogador de muita experiência, eu tinha uma certa curiosidade para vê-lo numa linha de 4 como zagueiro, porque a gente está mais habituado a vê-lo como zagueiro em uma linha defensiva de 5. E dos dois lados, né, Mansur? Isso, jogando hoje da esquerda. O Wesley está crescendo, continua crescendo, né? Continua num ótimo momento, e o Varela cumpriu bem pelo lado esquerdo na falta de um lateral da posição. Acontece que eles... esse gol aí, exatamente. Gol certo, né? E o Danilo tinha impedido o outro. Isso, a cabeçada do Igor Jesus, né? E o Varela, a bola já tinha passado pelo... Os laterais do Flamengo fazendo diferença. E o Varela tirando um gol do Botafogo em cima da linha. Isso sinaliza que o jogo mudou um pouco, né? Porque com a formação de hoje do Botafogo, os corredores ficavam muito para os laterais, né? Mas e principalmente o Flamengo conseguindo do lado esquerdo, porque o Matheus Martins mais por dentro. A entrada do Cuiabano e do Matheus Ponte terminou também por questão física, mas também por característica, dá um pouco mais de agressividade. O Cuiabano dá muita força nessa chegada pelo lado. Saúde, né? Na área adversária. O Botafogo começou a encontrar um pouco mais do jogo. Teve também uma questão física no jogo. O Flamengo já na segunda parte um pouco sente. O Botafogo fez as 5 trocas dele quase ao mesmo tempo, né? Porque faz 2 na parada técnica e as outras 3 minutos depois. O Botafogo ganhou um fôlego no jogo e acabou exigindo que o Flamengo se defendesse. Ainda assim, em relação o Flamengo tem um certo padrão. Acho que o Flamengo tem questões ofensivas contra adversários que se fecham. E por essa questão de ter muitos jogadores de lado e menos jogadores que conheçam bem o centro do campo, que ainda é uma lacuna de elenco ali que pode causar alguma preocupação, mas é um elenco muito forte. Em relação ao Botafogo, apesar do crescimento no segundo tempo, acho que fica uma preocupação em relação a uma falta de estrutura, né? O Botafogo termina o ano passado com tudo muito redondo, sai o Arthur Jorge, saem muitas opções de elenco, saem 2 jogadores titulares importantes e até agora os passos na direção de uma remontagem são muito tímidos. O Botafogo tem menos opção de banco, e o Botafogo tem menos estrutura de jogo porque está com uma comissão técnica que não será a comissão técnica para o restante do ano. Então, tudo isso trava uma evolução de time que daqui a uma semana tem uma Recopa para jogar. A Recopa é o objetivo do Botafogo da temporada? Não, tem coisa mais importante à frente. Mas também não dá para negar que você atrasa um processo de formação de time. Fora que eu acho que título é título. Não, você não importa se é para jogar fora. De um jogo, uma taça, né? Acho que o Botafogo, como instituição, assim, né? Falando sobre o Textor, teria que ter dado mais valor à Supercopa. Acho que a Recopa é mais uma taça. O Botafoguense poderia abrir o ano, por exemplo, com 2 taças. Né? Já muda um pouco do astral. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Mantém aquele espírito de equipe vencedora. Você tem razão. Então, acho que você não pode descartar ou tratar com desdém 2 taças que você não ganha, nunca ganhou. Perfeito. E já logo no início do ano, botar mais 2 lá na sua sala de troféus. O que eu quero dizer é que nenhum desses 2 troféus vale você escolher qualquer treinador por pressa e desespero para você ter um treinador nessas competições. É mais importante o restante do ano. Agora, o processo poderia ser um pouco mais ágil, né? Para que não se chegasse a esse ponto ainda com essa incerteza. Isso inviabiliza o ano do Botafogo? Não. Mas não é porque ano passado funcionou com a chegada de um treinador mais adiante que você vai repetir a fórmula achando que esse é o jeito mais provável de te dar o retorno. Acho que é preciso combinar
uma escolha consciente, com convicção, mas com um pouco de mas com um pouco mais de agilidade. Vamos ouvir jogadores na área de entrevistas do Maracanã. Léo Ortiz e Varela falaram por lá e a gente traz para vocês agora. Ali no final do jogo a gente viu um pouco a confusão de longe, a gente viu também que a arbitragem atuou, né, de forma rápida, inclusive dando os cartões ali. O que aconteceu dentro desse final de clássico? Bom, eu vou ser bem simples, porque é um assunto chato e ninguém gosta disso, ninguém gosta de confusão. Pelo menos nosso time não vem para isso, nosso time vem para jogar, vem para ganhar os jogos. Ano passado, quando a gente sofreu 4-1, a gente zoou quando fez o gol, depois tomou os 4 gols, aí eles zoaram, a gente beleza, saiu de campo e é isso. Em alguns momentos tem que saber perder e aceitar. Hoje ninguém zoou ninguém e a gente ganhou e simplesmente acho que um jogador deles foi tentar ir meio que para cima do Bruno no final. Aí o Gerson foi tentar apartar, o Gerson acabou sendo expulso por tentar tirar o Barbosa meio que de cima do Bruno, então, e aí começou a confusão, e aí vocês sabem o que desenrolou ali, tudo, aí fica todo mundo querendo pegar o outro e no fim ninguém pega ninguém e segue o jogo. Inevitável não perguntar sobre isso, né? O final acabou, não parecia um jogo que estava escalando para algo mais violento, mas acabou uma confusão generalizada no final. Qual foi teu ponto de vista ali, como é que foi? Não, sinceramente não sei o que aconteceu ali. Eu quero me focar no jogo, no grande jogo que nós fizemos. Não sei o que aconteceu aí, mas já parou, nós já falamos aí no vestuário que a vitória não tem que ser apagada por algo que aconteceu depois. Como se fosse para entrar no meio. Tá aí, então, ouvimos Léo Ortiz e Varela, né, falando sobre a confusão e tudo mais. Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí, parece que sangrou a boca do maluco e tudo, né? O Cleiton acertou um bem dado nele ali, né? O zagueiro reserva do Flamengo. Na verdade, o cara lá tava fora de si, né? Isso é a verdade. Eu não entendi também porque expulsou o Gerson. O Gerson tava tentando apartar lá, tentando separar. O cara vai e expulsa o Gerson. Ficou indignado lá, com razão. E eu queria saber se pegou no Bruno Henrique, porque parece no vídeo que ele tomou, ele acertou o Bruno Henrique. Mas aí eu já não tenho certeza, né? Ele tomou, você pode ter certeza. Bom, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tirado as dúvidas de vocês aí. Escreve aí nos comentários o que vocês viram aí também, o que vocês acharam. Valeu? Deixa esse like aí pra dar essa moral, essa ajuda. E verifica se você está inscrito no canal. Valeu? O crédito vai estar na descrição. Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e dá-lhe Mengão.